Você já se perguntou qual será que é o teu propósito maior de vida? Já questionou qual que seria o teu objetivo maior? Eu sou Alexandra Trintin e nesse quadro, nessa temporada, eu tô te ajudando a compreender não só o teu propósito, mas principalmente quais os processos que você precisa passar para chegar lá. Seja bem-vindo à segunda temporada do Cafezinho com Maná, e aqui a gente está explorando aquela alegoria que Deus fez e falou com Jeremias no capítulo 18, em que ele diz que ele era Deus, o oleiro, nós éramos os barros e os vasos nas mãos dele. Lembra? Quando Deus ele olha para nós, ele nos enxerga como um barro nas mãos dele. E eu quero te ajudar a compreender não só o final desse processo, quando já somos um vaso, mas o que é o barro e quais as etapas que esse barro passa para chegar a se tornar um vaso, ou seja, para chegar no seu propósito. Então me acompanhe aqui, porque essa é a primeira etapa da confecção do vaso. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe a matéria-prima que Deus usa para a produção de um propósito. E a matéria-prima era nada mais, nada menos do que um barro. E aí você diga, mas qual seria a primeira etapa desse processo? A primeira etapa é quando Deus nos escolhe. É quando Ele extrai o barro. É quando o oleiro tira o barro de alguma jazida e escolhe para a produção de um vaso. Deus ele tem um propósito para a sua vida, mas para esse propósito se cumprir, ele precisou escolher um barro para a produção desse vaso, que é você. Então, assim, quando a gente olha sobre essa primeira etapa e a gente vê que a extração do barro, ela se dá de uma forma tão especial, a gente começa a entender o quão importante nós somos para Deus. De todos os barros que há no planeta, e há uma variedade muito grande, viu? Existem apenas 8 tipos de barro, segundo geólogos, que são aptos para a produção de vasos. Outros barros têm outras finalidades, mas a finalidade de um vaso é apenas por meio de 8 tipos de barros específicos. Então, assim, se Deus te chamou e se você está me ouvindo agora, você faz parte desses 8 tipos de barro. Deus, ele tem um propósito especial para a sua vida. Porque a forma com que ele te escolhe e ele te extrai é especial. Os barros que são aptos para vasos, eles podem estar em 2 locais. Ou eles estão perto de correntes de água, ou eles estão longe de correntes de água. Quando o barro ele está perto de uma corrente de água, ele tende a ser mais maleável, mais molinho. É mais fácil do oleiro extrair daquele barreiro, né? Porque tem ali algum lençol freático, tem alguma água que está ali amolecendo aquela argila, aquele barro. Então ele consegue extrair com maior facilidade. Mas quando o barro ele está longe de fontes de água, esse barro ele costuma ser mais duro e o processo de extração desse barro ele é mais difícil. Mas nem por ele ser mais difícil de extrair, ele perde a qualidade para se tornar um vaso. Isso quer dizer que há aquelas pessoas que Jesus chama e escolhe, aquelas que são mais perto das fontes de águas, são aquelas que têm o coração mais aquebrantado, um coração mais aberto para a palavra. Então é muito fácil para elas se converterem. Alguém foi lá, pregou, conversou, ela aceita Jesus, ela vem e ela diz sim para a obra. Porque não se refere a essa escolha do vaso apenas no momento que a gente se converte. Porque muita gente se converte, vai para a igreja, mas nem sempre diz, eis-me aqui, Senhor, me torna um vaso na tua mão. Muitos estão dentro da olaria para encontrar abrigo, mas não necessariamente querem ser usados por Deus. Então, se você disse sim para o Senhor, você é aquele barro molinho que se rendeu aos pés do oleiro.
Mas talvez você é uma pessoa que relutou muito tempo para se converter, ou talvez esteja lutando até hoje, viu? Talvez as pessoas tenham pregado para você, falado de Jesus e você tá ali duro. É porque você é de um barreiro longe da água, mas nem por isso você não tem ou deixa de ter a qualidade de um barro escolhido para o uso do Senhor. Então, mesmo sendo durão, mesmo sendo mais resistente, o oleiro vai lá e extrai, com um pouco mais de trabalho, mas ele extrai aquele barro e leva para a sua olaria. Talvez você diga assim, mas eu sou só um barro. Pode Deus ter algo divino para mim se eu sou apenas um barro? Aí que está um mistério. Paulo ele disse que esse é um grande mistério, que nós temos um tesouro muito grande dentro de nós, dentro de vasos de barro. Isso quer dizer que Deus chama aquele que não é, para que ele nunca venha se gloriar por algum feito que ele fizer na casa de Deus. Então, quanto mais você olha para a sua natureza e vê que você é apenas barro, que você não tem nada de bonito, aí que Deus pode te usar, porque a beleza está dentro do vaso, dentro aonde nós vamos colocar. É aquele conteúdo que vai dentro do vaso e não o exterior do vaso. Talvez você pense que Deus não quis te escolher ou que Deus talvez não tenha algo grande para a sua vida. Mas Ele tem, porque você está entre os 8 tipos de barro que tem serventia para ser vaso. Se você está aqui, é porque você faz parte dos 8. É porque Deus viu em você um barro apto para ser vaso. Não te menospreze, não te julgue, não pense que você é inferior a outros vasos que você vê muitas vezes na igreja. Às vezes a gente olha outras pessoas, admira, nós gostaríamos de ser iguais ou parecidos, gostaríamos de ter os mesmos talentos, nós olhamos os contornos e a gente diz, nossa, como eu gostaria de ter aquela voltinha, como eu gostaria de ter aquela altura, como eu gostaria de ter aquela profundidade daquele vaso. Não fique triste, não se compare. Você é barro, talvez você já seja até um vaso pronto, mas lembre, você é barro. E Ele te extraiu, Ele te chamou, você serve ao Senhor. E isso já é o suficiente para te tornar apto para o processo de se tornar um vaso. Essa é a primeira etapa do processo, é entender que somos barro e que, mesmo sendo insignificantes, nós somos aptos para o trabalho, porque estamos entre o grupo daqueles que são aptos para serem vasos. Então, não pense que você não é nada ou que você não é ninguém, porque o que é alguém é aquilo que vai ser colocado dentro de você, que é o Senhor Jesus. É a beleza do Senhor que vai exalar algum perfume que vai aparecer nesse vaso. É o conteúdo divino que entra dentro desse vaso de barro que ganha destaque. Não é nós, é aquilo que é colocado dentro de nós. Mas não é porque olhamos para a nossa forma, para a nossa matéria e achamos que a gente não é nada ou ninguém. Não pense assim. O Senhor Jesus te chamou e Ele te escolheu. Mesmo quando você estava num barreiro, mesmo quando ninguém via beleza nenhuma e nenhuma utilidade em você, o Senhor olha para você e diz, esse é um barro apto para vir na minha casa. Muitas vezes eu olho para mim e eu não vejo nada além de barro, um barro. Não sei se eu fui tirada perto de uma jazida de água ou se eu tive mais dificuldade de me colocar. Talvez por um bom tempo ainda estive dura para Deus não me usar. O problema não é esse. O problema é que a gente muitas vezes olha para nós e nos julgamos inferiores, ou indignos, ou incapazes de comportar a presença de Deus em nós. O Senhor, Ele quer te usar para comportar a presença dEle. O conteúdo que Ele quer colocar dentro desse barro é a presença dEle. Então não pense que você não é ninguém ou que você não tem condições de fazer.
para você compreender o processo inteiro, o propósito todo, você precisa aceitar quem você é. Olhar para si e ver que você é barro, mas não é qualquer barro. Você pode ser barro, mas não é qualquer barro. Você entende a diferença? As pessoas podem olhar para nós e ver apenas barro, ver alguém inexpressivo ou talvez insignificante, mas aos olhos de Deus Ele vê a gente como alguém capaz de comportar a presença dEle, capaz de ser vaso de honra na casa dEle. Então não olhe só para você, não olhe só para o barro, entenda a sua natureza. O primeiro passo, a primeira etapa do processo é entendermos a nossa natureza. Somos barro, mas barros qualificados, barros com qualidade para nos tornarmos vasos. E quando o vaso estiver pronto, quando o processo acabar e você for viver o propósito, você vai perceber que o que vai dentro desse vaso, feito por um barro, é a presença do Altíssimo. Então entenda, sua natureza é barro, mas não é qualquer barro. Deus abençoe essa vida e até semana que vem para a fase 2.